Olá, eu me chamo Pablo Alves e esse é o Capital Network, a sua conexão com o mundo dos negócios, empreendedorismo, tecnologia e inovações. E como essas inovações vão transformar o seu negócio e o mercado. E para falar sobre todos esses assuntos, hoje a gente vai receber um cara muito especial. Presença internacional, ele tem dupla cidadania. E a gente vai falar hoje sobre mercado financeiro, investimentos, empreendimento e todos esses mitos que existem, né, pô? A gente vai desmistificar isso tudo hoje. Para falar sobre todos esses temas e muito mais, porque a gente vai muito mais além desses temas sobre mercado financeiro, a gente está recebendo Paul Robert Goodman. Obrigado, Paul. Ele que é autoridade no assunto, especialista em renda variável. Obrigado pela tua presença, Paul. Obrigado, Pablo. É um prazer estar aqui com vocês e poder participar aí desse projeto Capital Networking e espero que ele tenha muito sucesso. Obrigado, Paul. Muito obrigado mesmo. Para a gente é uma alegria ter você aqui. E para brilhantar mais esse bate-papo, trazendo as suas experiências, a gente quer chamar aqui também na conversa a Gabriela Celestino, que é gerente da Capital Networking. Obrigado, Gabi. O prazer é meu, Pablo. Estou muito feliz de estar aqui, de participar dessa conversa. Acredito que vai ser muito proveitoso para mim e para todos que estão assistindo. É um prazer estar aqui também com um cliente e amigo da Capital Coworking já de longa data, Paul. Obrigado, Gabi. Prazer é meu. É isso, galera. E como eu disse, a gente tem muito mais assunto para falar além de mercado financeiro e investimento, que eu sei que vocês estão muito interessados em saber tudo isso. Mas antes, galera, eu quero chamar vocês para se inscrever lá no nosso canal, marca a gente, curte, clica no sininho, comenta e manda a sua pergunta lá, porque o podcast está sendo gravado hoje, mas se você mandar a nossa pergunta, a gente vai passar para o Paul e a gente vai te responder. E, Paul, a gente quer te conhecer mais. A gente sabe que você tem dupla cidadania, teu pai é americano, veio para o Brasil. Conta essa tua história bonita de família, de vida de origem. Então, meu pai, ele já faleceu, né, tem 3 anos, mas, de fato, ele era americano e veio para o Brasil na década de 50. Então, a convite de um amigo dele de faculdade, os dois faziam faculdade, foram amigos, e o nome dele era John, né, do amigo, do meu pai, que veio ao Brasil, veio para o Rio de Janeiro trabalhar na Golden Mayer, né? Metro Golden Mayer. Metro Goldwyn Mayer, Isso, claro, cinema. Isso, do Leão e tal. Aquela, Exatamente. Clássico, né? Aquela abertura Exato. da Metro Goldwyn. Então, ele veio a serviço dessa empresa e ficou escrevendo cartas para o meu pai, dizendo que o Rio de Janeiro era maravilhoso, praias bonitas, mulheres bonitas. E aí meu pai se entusiasmou de vir para cá e comprou uma passagem só de ida. E veio assim, com a cara e a coragem. No final da década de 50, ele poupou, né? Ele trabalhava como caixa no banco, e arrumou um segundo emprego como motorista de ônibus, guardou dinheiro e conseguiu comprar lá a sua passagem só de ida. Ele tinha, acredito eu, se eu não me engano, 29 anos de idade e veio para cá e começou a sua vida aqui, no Rio de Janeiro, se virando, dando aula de inglês. Legal. Foi assim que ele começou a trajetória dele aqui no Rio de Janeiro. Veio e ficou. Tanto é que ele faleceu aqui, né, no Brasil, construiu família, enfim, nunca mais voltou para os Estados Unidos, só voltou para visitar, mas fez a vida dele aqui no Rio. Bacana. Ele veio de onde lá na América? Então, ele é da Califórnia. Ele, apesar de ter nascido em Nova York, mas com 4 anos de idade, né, a família se mudou para São Francisco. E ele cresceu ali no norte da Califórnia, São Francisco, depois foi para Los Angeles, fez a faculdade dele, e depois de terminar a faculdade, conseguiu um emprego lá como caixa de banco, mas não estava satisfeito. Eu me lembro ele admitindo isso para a gente, né, dizendo que ele não estava muito feliz com esse emprego dele, e o amigo escrevendo essas cartas, chamando ele para vir, né, já tinha pelo menos um porto seguro para ele chegar, ter um lugar para ficar, e foi lá em Copacabana. Então, assim, ele realmente, naquele tempo, sem internet, sem muita informação, mas o suficiente para ele tomar a decisão e vir para ficar. Uhum.
Aí legal você ter tocado nesse assunto, que ele veio, largou o emprego dele na América e veio aqui empreender, começou a dar aula de inglês. E Exato. queria que você desdobrasse, porque a gente sabe que essas aulas de inglês acabaram num ponto que foi numa escola de idiomas, mas até chegar nessa escola de idiomas, acho que teve um processo e você teve uma aula de empreendimento em casa. Tinha um pai ali que movimentava isso, você já estava desde criança vendo esse processo. E a gente queria saber em que momento que chegou o Paul nessa história toda também. Então, quando ele chegou aqui, vamos dizer assim, a primeira coisa, né, a primeira habilidade que ele poderia transformar em renda era justamente o inglês. Então, e é interessante também que naquela época tinha muitos americanos aqui no Rio de Janeiro. Tinha uma colônia grande, né? Aqui era a capital do Brasil, né? E tinha a embaixada americana, era aqui. E ele começou, perdão, na verdade, tentando vários empreendimentos, né? Mas o que deu sustentação para ele mesmo foi vender seguro de automóvel para os americanos na embaixada. Legal. Eu me lembro quando eu era, né, desde que eu me dou aí por gente, eu me lembro dele trabalhando na embaixada americana, mas ele tinha um escritório que atendia a todos os americanos. Então, o primeiro sustento dele, assim, estável, foi ser o representante de seguro de automóvel para os americanos que moravam aqui no Rio de Janeiro. Que sacada, né? Como é que... Eu acho que as coisas foram acontecendo naturalmente. Que interessante. Né? Eu não sei, assim, dos detalhes, claro, né? Mas eu sei que ele ficou muitos anos, ele conheceu muita gente. E, como eu falei, naquela época tinha muitos americanos aqui no Rio de Janeiro. Tinha o Peace Corp também, que era uma organização em que os americanos vinham aqui para a América do Sul, e, no caso aqui, Rio de Janeiro, ficavam aqui 2 anos em função dessa missão, ajudando. Ah, legal. E eles precisavam trabalhar, como todos americanos que chegavam. Então, a forma assim, mais rápida e eficiente de fazer um bico era dando aula de inglês, Sim. porque demanda tinha. Então, apesar de que, assim, já falando da década de 60, mais ou menos, só existiam 2 cursos de inglês no Rio de Janeiro. Olha aí. Que era a cultura inglesa e o IBEU. Todos 2 muito longos, né? Você tinha que cursar, para completar o curso, você tinha que fazer durante 6 anos. Nossa, uma faculdade. Então, muito tempo. E era puxado, enfim. Só que... E assim, os amigos do meu pai, muitos deles eram professores de inglês, principalmente do IBEU. E aí, no final da década de 60, o governo quis promover ou incentivar brasileiros com curso superior para fazer pós-graduação lá fora, né, principalmente nos Estados Unidos, e precisavam, então, aprender inglês de uma forma rápida, e eficiente e eficaz. Então, o governo tentou, com o IBEU, com a cultura inglesa, de lançar um projeto, um curso que fosse mais condensado e mais rápido, só que nenhum dos 2, na época, teve interesse. Então, foi aí que um amigo do meu pai, chamado Jorge Zinovitz, que já era professor do IBEU, aceitou o desafio. Legal demais essa história. E criou esse curso. Ele já conhecia, já tinha lá uma metodologia e começou a ensinar inglês, né, para os alunos do zero, deixando eles prontos em 11 meses, com curso intensivo, todo dia, falando inglês, né, dentro da sala de aula, usando essa metodologia de repetição. Então, o professor chegava na sala de aula e falava: Pablo went to the beach yesterday. E a turma toda tinha que repetir: Pablo went to the beach yesterday. Aí, Gabi,
Gabi went to the beach yesterday. Movies. Aí, Gabi went to the movies yesterday. Pablo went to the movies yesterday. Então, era assim, o professor era um maestro, né? Entrava na sala de aula. Criaram um método, né? O método já existia, Tá. mas ele foi sendo adequado Tá. à realidade, né? Sim, claro. Da sala de aula, do carioca. E o pessoal passou a gostar muito. Todos os professores eram americanos. Então, o pessoal vinha, né, para fazer as aulas e aí pedia, olha, poxa, será que eu posso trazer a minha esposa também, meu filho? E aí foi assim que começou o Brazas. Legal né, demais. O Brazas, curso de inglês. E o meu pai foi também convidado, né, para participar desse projeto, ele e o John O'Donnell. Foram os dois sócios convidados aí pelo Jorge Zinovitz, né, para fazerem parte desse projeto. E eles começaram ali no centro da cidade, se eu não me engano, né, no Castelo. Alugaram ali as primeiras salas. E, a partir dali, a demanda cresceu, né? Foi, assim, uma propaganda de boca a boca. Cada aluno chamando seus familiares, seus amigos. E todo mundo, naquela época, querendo aprender inglês rápido, né? Pelo menos para poder falar, desembaraçar, se comunicar num curto espaço de tempo. Então, acho que esse foi o grande diferencial do Brazas na época. Como eu falei, só existiam 2 cursos, todos 2 muito longos. Então, o Brazas ele entrou no mercado com esse diferencial e foi assim um sucesso imediato, né? Cresceu, logo começaram a abrir filiais e abriram uma filial no Leblon. E essa filial me marcou, porque meu pai foi diretor dela durante um bom tempo. E eu me lembro que, às vezes, os professores americanos chegavam da praia, né, molhados, de calção, e entravam na sala de aula daquele jeito. E os alunos adoravam, né? Esse ambiente descontraído, Sim, claro. informal. Facilita, né? Exato. Acho que houve muita química muita sinergia entre esses americanos, daquela era já meio hippie, né? Vinham aqui com cabelo grande, com uma proposta de vida alternativa, enfim, em Ipanema, Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. E aí a coisa foi crescendo com esse espírito, né? De realmente ter muita interação. Sim. E as turmas eram cheias, lotadas, 20, 30 alunos. As filiais também com mais de 1.000 alunos no Leblon. Isso foi na década de 70, né? Nossa. Então, foi uma época aí bem legal. E o meu pai adorava isso, né? A vida dele meio que se confundia com o prazer, porque era com esse pessoal que ele jogava beisebol aos sábados, na escola americana, lá na Gávea, ou no Forte da Urca. Muitas vezes ele me levava junto, né, para poder passar lá o sábado com ele, enquanto ele jogava beisebol, para você ver como que tinha americano na época, né? Dava para você formar vários times de beisebol. Então, era meio que uma mistura aí de lazer com trabalho, né? Não dava muito para distinguir ali. Isso é bom. Porque o trabalho era um prazer, Sim. porque ele estava sempre rodeado desses amigos americanos. É claro que, com o tempo, isso foi mudando, né? O perfil foi mudando, enfim. Mas lá nas origens, na raiz, né, do negócio, e pela memória que eu tenho, é mais ou menos esse o quadro que ficou na minha lembrança. Bacana demais. E essa memória afetiva que eu carrego ali linda. daquela época, né? Muito bacana. Me fez lembrar até uma frase: trabalhe com o que goste e nunca precisará trabalhar. Exatamente. Acho que, olhando assim para a vida do meu pai, foi mais ou menos isso. E né? o Brazas tomou essa proporção que ele tomou, né? Sim. Com um curso gigante. E aí, falando nisso, você também trabalhou no Brazas, foi um dos sócios do Brazas durante um período, né? Sim, então, como todo filho de dono de negócio, eu comecei lá no Almoxarife, né, cuidando dos livros, porque aí o Brazas passou
Aí o Brazos criou a própria metodologia, né, inspirada nessa metodologia que já existia, mas e aí passou a produzir os próprios livros, enfim. E eu cuidava desses livros, comecei ali, né? Depois passei ali para o caixa, parte financeira. Quando eu passei para a faculdade, eu passei para o segundo semestre. Então, no primeiro semestre, eu aproveitei para ir para os Estados Unidos, ficar lá alguns meses com a minha avó, aperfeiçoar meu inglês, para poder voltar e me qualificar, fazer o treinamento do Brazos, que era um treinamento que assim, bastante conhecido, todo mundo gostava de fazer, e era o que realmente preparava para entrar na sala de aula e poder aplicar a metodologia do Brazos no ensino da língua, né? Uhum. Então, aí quando eu voltei, eu dei aula também no Brazos, até decidi voltar para os Estados Unidos e ficar lá durante alguns anos. Legal. Agora, então, vamos entender esse período, mas vamos falar de você agora, né? Você nasceu aqui no Rio de Janeiro. Carioca, não? Sim. Né? Sou carioca. Costumo dizer que eu sou 85% carioca e 15% americano, né? Começou estudando aqui, foi... Sim. Na verdade, eu comecei estudando no St. Patrick's, que era a escola americana lá no Leblon, mais uma evidência, né, de como que tinha americano na época. Verdade. Aqui no Rio de Janeiro. Início da década de 70, acho que era final da década de 60 ainda. Porque meus pais perceberam que eu estava sendo alfabetizado em inglês e ficando analfabeto em português. Interessante. Depois de 2 anos nessa escola americana. Aí eles resolveram trocar e me colocar numa escola brasileira, para poder realmente falar português direito, né? Sim, claro. Eu venho tentando até hoje. Agora, vamos falar dessa tua formação acadêmica, que você passou por algumas escolas de negócios que são excelentes lá na América. Você chegou a se formar aqui na UFRJ? Não. Então, eu passei para o segundo semestre na UFRJ, para a Vermelha. Fiquei lá 1 ano e meio, dando aula de inglês no Brazos e estudando na UFRJ. Mas aí, naquele momento, eu estava assim, um pouco desiludido com o Brasil, e já que eu tinha a cidadania americana, ficava aquele pensamento, né? Por que não ir para os Estados Unidos, tentar a vida sonho americano. lá, o sonho americano? E eu tinha assim, muita identificação com a cultura americana, não só pelo que eu vivi, né, durante a minha infância, adolescência, mas também porque a gente sempre que podia ia para Califórnia, San Diego, visitar minha avó paterna, né? Então, aquelas férias que a gente passava na casa da minha avó me marcaram muito. E acho que isso pesou na hora que eu tive a chance de tomar a decisão de me aventurar e ir para os Estados Unidos, começando ali em San Diego, que era onde eu já conhecia, já estava, né, mais ou menos familiarizado. E tinha essa memória afetiva. Eu, né, fui e comecei a vida ali em San Diego. Então, tranquei a faculdade aqui, de administração de empresas, e fui lá para os Estados Unidos, meio que com a cara e a coragem, para tentar a vida lá. Fez o teu pai o inverso, né? Exatamente. Legal. Foi mais ou menos por aí. Era o que eles também diziam na época. Ah, bacana. Agora, mudando um pouco de assunto, a gente vai continuar falando da vida, de negócios, vamos chegar lá em investimentos, mas onde é que o surf entrou na tua vida? Aqui no Brasil ou foi lá na América? Não, aqui no Brasil, porque eu nasci e fui criado em Copacabana. Então, que era onde o meu pai sempre viveu, minha mãe também. Minha mãe, na verdade, é tijucana. Opa! Então, eles se conheceram num baile de carnaval. Uau! E, a partir dali, né, eu sou um dos resultados desse encontro ali de carnaval. Mas, enfim, o surf, ele foi acontecendo naturalmente, pelo simples fato de morar ali em Copacabana. Morava ali perto do Posto 5, né, ao lado do Corte do Cantagalo, uma ladeira chamada Gastão Baiana, Sim, conheço. que dá ali direto para o túnel.
Então, tinha uma turma bacana lá, uma garotada, que a gente jogava bola, ia para a praia para jogar bola, ia para a praia para surfar de prancha de isopor. Na época era a Planonda e a Copacabana. Então, férias era na praia. Então, o surf meio que surgiu dali. Arpoador não era muito longe, apesar de ser uma distância a pé, né, um pouco maior. 20 minutinhos caminhando, né? Pelo menos. Pelo menos. Mas dava para ir rápido. Não é tanta coisa Sim, assim, sim. né? Dava para ir. Então, meio que foi acontecer naturalmente, né? Foi ali Legal. da gente estar ali passando as férias na praia. E aí virou paixão. Aí virou. Até hoje você não larga a tua ida na macumba, né? Eu vou lá na Não, então hoje eu fiquei muitos anos sem surfar. Tá. Então, acho que quando a gente vai envelhecendo, a gente vai meio que querendo voltar a ser adolescente, né? Vai dando valor àquelas coisas que acho que ficaram para trás. Porque aí a gente passa só a pensar em trabalhar, ganhar dinheiro, sobreviver, né? Tirar diploma, a correria do dia a dia, demandas da vida. Então, o surf ficou de lado durante muitos anos, uns 30 anos. Eu só voltei a surfar depois que eu mudei para Barra, aí morando perto da Praia da Macumba, né? Vi que a galera ali surfando de long, de pranchão. Falei, pô, que bacana. E, curiosamente, né, eu sempre me identifiquei com as pranchas maiores. Eu sempre fui baixinho, pequenininho, mas quando eu peguei uma prancha maior pela primeira vez, ainda adolescente, lá na filial do Leblon, porque tinha um professor que ele deixava umas pranchas lá. Aí eu peguei uma, a maior que tinha, e depois que eu remei, né, porque a remada numa prancha maior ela é diferente. Uhum. Você consegue entrar na onda com mais facilidade. Depois que eu experimentei aquela prancha, eu meio que apaixonei e falei, não, a minha praia é o longboard, né? Então, eu nem sei surfar de pranchinha, apesar de ter surfado em pranchas de planonda, que são, né, desse tamanho assim. Mas hoje eu não consigo subir numa pranchinha. Mas o long é onde... que é o esporte mais aí dos cinquentões, né? Dos sessentões. Então, e na Praia da Macumba só tem essa galera, né? Então, eu me sinto mais em casa. Apesar de ser um mar desafiador, né? Não é sempre fácil. Na Macumba Porque a onda é lá atrás. Mas Gabi também surfa, né, Gabi? Não, ainda não. Agora, pô, vamos ainda manter um pouco nessa série do esporte, que você tem outra paixão também, né? Chamada de Botafogo. Como é que tá o coração agora, nesse momento aí? Campeão brasileiro, Libertadores, quem sabe? Segue o líder, né? Segue. Tem muito tempo, né, que isso não acontece. Olha, realmente, assim... tem sido uma alegria muito grande poder torcer pelo Botafogo, né? Eu que sempre sofri, sempre fui zoado na rua, meus amigos todos, né, me zoavam, dizendo que eu nunca tinha visto meu time ser campeão. Olha aí, pessoal. E sempre foi essa história durante muitos anos, mas agora, né, a coisa virou. E desde que o Botafogo virou SAF, John Textor vem fazendo um excelente trabalho, não só de investimento, mas principalmente de gestão, né? Então, o clube está se transformando e a gente começa a ver os resultados em campo. Então, está sendo só alegria. Nesse momento que... da minha vida, que como eu falei para você, estou resgatando aquelas paixões lá da adolescência. Botafogo era uma dessas paixões da adolescência. Minha vida era praia, surf, futebol. Então, são essas coisas que tomavam conta, né, da nossa mente, do nosso coração, que eram importantes para a gente naquela faixa etária da vida, né? É verdade. E que ficaram esquecidas por várias razões, porque também, né, torcer pelo Botafogo antes da SAF era realmente um desafio, era desanimador, era frustrante, com alguns momentos, né, de alegria, mas aí eu já estava nos Estados Unidos, aí eu, né, me distanciei, fiquei longe disso tudo.
Mas foi até um dos motivos de querer voltar para o Brasil, Ah, né? verdade, é. É. É até legal essa história que você falou que os teus amigos te zoavam, que você nunca tinha visto o Botafogo ser campeão, que você até me contou uma história que durante muito tempo, fora do Brasil, Botafogo, campeão, pra quem não sabe, pessoal, Botafogo acho que foi campeão lá na década de 90, né? 95. Copa Comembol, Campeão Campeonato brasileiro, Brasileiro, com 95. Túlio Maravilha. Pô, Túlio Maravilha, que ele era um timaço. Mas, pô, tava fora. E teu pai, né, cara, te fez uma surpresa maravilhosa. Aquela história que você não pôde estar aqui presente, mas ele te mandou os encartes do jornal. Como é que foi essa história aí? Foi bacana, essa história é linda. Então, eu sou Botafogo por causa do meu pai. Bacana, Olha né? só, meu pai chegou na década de 50 e 60, gringo. Né? Então, quem era o melhor time do Brasil naquela época? Naquela época, Botafogo, Era o Botafogo. Santos. Então, e ele adorava esporte. Que barato, Meu pai, cara. ele assim, sempre gostou de assistir futebol americano, beisebol, basquete. Quando passou a ser transmitido, né, os jogos lá dos Estados Unidos, eu chegava na casa dele, estava lá assistindo um jogo de beisebol, um jogo de futebol americano. Curtia muito isso, né? E aqui ele foi ser Botafogo, né? Então fui a alguns jogos com ele, tenho também essas lembranças. E agora, assim, é muito bom ser Botafogo, né? Tá sendo muito bom. Muito bom, muito bom. Vamos voltar agora a falar dessa vida acadêmica, da tua formação e entender em que momento que você se transformou nesse homem de negócios, nesse empreendedor primeiro, né? Que você teve os teus empreendimentos também, foi sócio do Brasas, você ainda não chegou nessa parte, você estava contando no início do teu processo no Brasas. A gente queria entender como é que você foi passando por esses estágios. Então, minha primeira experiência no Brasas foi assim, trabalhando no Almoxarife, depois dando aula de inglês. Aí eu fui para os Estados Unidos e lá foi assim um choque de realidade, logo de cara. Porque eu assim, juntei tinha um dinheiro, isso era uma coisa que eu já tinha dentro de mim, eu sempre já estava me interessando pelo mercado de ações, antes de ter ido já na faculdade, a gente já conversava sobre investimentos, eu já olhava no jornal, tinha um gerente de banco que falou para mim sobre ações, até recomendou, né? Eu me lembro até hoje, a primeira ação que eu comprei foi da White Martins. Sim. Ela não tem mais capital aberto, né? Mas para poder ir para os Estados Unidos, eu tive que vender as ações da White Martins. Deu lá quase $2.000. E eu fui com um dinheiro. Meu pai também acrescentou alguma coisa para eu poder não chegar lá sem nada. Mas nos primeiros 3 meses, assim, foi um choque de realidade, porque eu achei que ia ser fácil, né? Chegar lá, tinha um dinheirinho e tal, arrumei um lugar para dormir, aluguei o quarto de uma família, lá isso é bem comum, e comecei a procurar emprego. Só que aparecia assim, tinha um amigo meu que, por exemplo, ele transportava móveis todo final de semana. Pegava lá o caminhão, ia levar um sofá, né, para um bairro, porque compraram na loja, e ele fazia o transporte. Aí eu ia junto para ajudar. Redneck, ganhava né? $1. Então, blue collar. Blue né? collar. Aí um outro amigo meu começou na igreja, né? Porque eu fui logo para a igreja e ali eu fiz amizades e já soltei a notícia. Olha, estou precisando de trabalhar, estou precisando de emprego, se souber de alguma coisa, qualquer coisa, me chama. Network, já fui fazendo network lá. E aí um trabalhava com asfalto, né? Aí recebeu um contrato para quebrar asfalto na garagem da casa de não sei quem. Estou precisando de mão de obra, vamos lá. Aí eu ia lá e nos Estados Unidos a gente faz coisas que aqui né? acho que, né, jamais faria. Mas o bom dos Estados Unidos é isso, que
você tem assim a oportunidade de ter uma experiência de vida assim mais profunda e que não estava no meu script, né? Mas foi acontecendo e aí entreguei pizza, fui fazendo vários subempregos, né? Só que eu vi que a coisa não estava assim, não ia dar sustentação. Entendi. E eu estava vendo o meu pé de meia, né, minha conta bancária descendo, caindo. Aí teve um momento que eu falei, caramba, vou separar aqui pelo menos $500, abrir uma poupança. Começou aí. Começou aí, essa consciência de ter um pé de meia como um respaldo, para não ficar zerado, né? Sim. Não ficar duro. Eu tinha pavor de ficar duro lá. Sozinho, longe da família. Uhum. Mas eu queria ter essa experiência naquele momento, né? Eu queria sair do ambiente que eu estava acostumado, que eu gostava, mas chegou um momento que você precisava expandir, precisava sair, precisava, vamos dizer, conhecer o mundo, né? Coisa de jovem Sim, mesmo. claro. E aí essa foi assim uma realidade com a qual eu tive que me deparar e pensar rápido, né? Não tinha muito tempo para pensar porque o dinheiro estava acabando. Certo. Então eu fiz ajustes no meu estilo de vida, mas os Estados Unidos tem algumas surpresas também interessantes. Eu estava aguardando para uma entrevista de emprego, só que eu recebi a notícia que o chefe lá estava enrolado e que estava numa reunião e ia demorar muito. Eu falei, então vou dar uma volta no quarteirão, tomar um café, sei lá. E quando eu fui dar essa volta no centro da cidade, ali de San Diego, tinha um pessoal com uma prancheta na rua, fazendo entrevistas, né? Com Sim. as pessoas que passavam ali na calçada. E aí começou a me fazer perguntas. Você gostaria de estudar? Falei, sim, gostaria. Gostaria de fazer um curso técnico em contabilidade computadorizada. Uau. Aí eu falei, não, me fala mais sobre isso, como é que funciona? Interessante. Aí ali eu soube, né, que eu poderia ganhar um empréstimo do governo e ainda ganharia $2.000 para poder fazer esse curso. E mais 2.000 que eu teria que pagar 6 meses depois que eu completasse o curso. O curso era de 6 meses, mas ele te dava um certificado de contador computadorizado. Na época não tinha nem o Excel ainda, né? Era o Lotus 123. Nossa. A galera mais velha aí vai lembrar do Lotus isso aí eu não 123. conheço, Também não conheço, não. Lotus Isso é bem 123. antigo, isso é da década de 80, início. Depois o Lotus 123, ele perdeu espaço para o Excel. Tá. Mas era o que você tinha que ter no seu currículo para poder ter uma mínima chance de emprego, né, de empregabilidade no mercado de trabalho do white collar. Aí já seria com... Já mudou, né, melhorou. para poder usar uma gravatinha, entrar no escritório, trabalhar no computador. Enfim, então eu fiz esse curso e esse curso meio que me salvou ali naquela época, né? Porque eu recebia... E outra coisa, eu não recebi os $2.000, não, os $4.000 de uma vez só. Ele foi parcelado ao longo do período do curso, 6 meses, dos né? 6 meses. Então eu falei, bom, pelo menos eu tenho um sustento Uhum. para os próximos 6 meses e ao final eu vou sair com um certificado aqui que eu acho que vai abrir portas de emprego para mim. E realmente funcionou, porque eu fiz o curso, me dediquei, procurei não faltar nenhuma aula. Legal. Foi assim transformado. Eu nunca fui assim aquele aluno nota 10, não. Eu sempre fui meio malandro, tentava meio que passar, né, na média. Então, ali eu me dediquei realmente para poder isso aparecer no currículo. Legal. Porque eu tinha um objetivo, que era arrumar um emprego. E aí eu consegui terminar o curso. E quando eu terminei, fui para o mercado de trabalho, fazer as entrevistas. Aí recebi 3 ofertas
de trabalho, logo de cara. Eu fiquei todo feliz. Nossa. Cara, pô, legal, isso funciona. Escolhi, né, dos 3, qual que eu quis trabalhar e fiquei lá 2 anos. Então, esse foi meu primeiro emprego lá nos Estados Unidos. E aí garantiu com que eu, né, permanecesse nos Estados Unidos pelo menos 2 anos, né? Mas aí, ao final desse período, eu já estava também começando a sentir a necessidade de terminar minha faculdade, que tinha ficado para trás. Que eu tinha deixado aqui para trás no Brasil, né? Tranquei a matrícula. E lá, já no ambiente de escritório, eu me lembro, por exemplo, a minha chefe, ela tinha a minha idade. Era mulher. E eles contrataram uma outra moça também, casada, da minha idade, que já tinha 7 anos de experiência de trabalho em escritório. E eu estava zerado, eu estava chegando lá. Eu tinha muitas horas de surf na praia. Mas, né, chegar lá e dizer, eu posso... Não valia. Não valia. Ou dizer lá, eu posso dar aula de inglês. Não podia, né? Então, foi um daqueles momentos em que a ficha cai, caramba, eu tô esse tempo todo aqui, já, né, com 24 anos. Olha aí, gente, sem querer interromper Opa. o nosso momento importante aqui, ó. Esse é um momento especial. Galera, quero apresentar para vocês aqui o nosso momento Go Coffee. Esse é o nosso companheiro para todas as horas, né? Maravilhoso. Show. Aonde fica Go Coffee, Paul? No shopping Barra Wolves. Go Coffee. Se você quiser provar o cafezinho, ou um café gelado, ou um frappé, só ir lá no Barro World, Avenida Alfredo Baltazar, 580, e procurar lá a Go Coffee. E a Capital Coworking também. E para não perder a viagem, vai lá na Capital Valeu, Coworking. Gil, obrigado. Também estamos presentes lá, hein? No setor Inglaterra. Aproveitando esse corte aqui, se você chegou até aqui, você está curtindo esse bate-papo, aproveita, curte esse vídeo, comente as dúvidas que você tem em relação ao setor financeiro, compartilha com seus amigos, que eu tenho certeza que você não vai sair daqui sem um mínimo de conhecimento para começar a pensar em investir ou até mesmo a empreender. É verdade. Legal, Gabi. Isso aí. Gostei desse teu cafezinho, pô. E o... Qual, esse aqui? Esse aí, que sabor é esse? Esse aqui é o Gol Soda. Go Soda. De romã. Go Soda de romã. Refrescante, hein? É. O seu é de quê, Gabi? Esse aqui é de paçoca, meu preferido. Esse é o meu é? preferido. É quase um vício, falar a verdade. Esse é bom, mas eu quero falar também do cowork, que foi ali onde meio que tudo começou, né, de um tempo para cá. E foi muito legal poder participar ali do cowork, pertinho de casa. E se não fosse a cowork, acho que eu não estaria aqui hoje e também acho que não teria Go Coffee. Mas isso depois a gente fala. Vamos falar. Né, sobre... Porque quando a gente fala em Go Coffee, a gente já está falando até em família também, né? Tem um empreendimento familiar e a gente vai... Já que a gente está tocando nesse assunto agora, vamos contar, porque a gente já entendeu as origens do Paul, processo de formação. A Gabi ali tá com várias perguntas para te fazer, ela fica me olhando ali assim, ó, vai chegar lá, vamos lá junto. E aí, como é que foi que você formou essa família? Foi aqui no Brasil, você encontrou tua esposa lá? Porque nesse processo todo de estar estudando lá, já está querendo voltar para o Brasil, como é que isso tudo aconteceu? Então, lá nos Estados Unidos, aí a minha cabeça ela mudou. Eu fiquei realmente focado em trabalhar e estudar. Por isso que eu digo, a partir daquele momento, em San Diego, depois de 2 anos, eu senti a necessidade de correr atrás de um degree, que eu estava sem diploma. Uhum. E a idade já chegando. E como eu estava falando, a minha chefa, 24 anos, a mesma idade que eu tinha, que eu cheguei lá nos Estados Unidos com 22 para 23. E a minha colega, que foi contratada junto comigo, já tinha na bagagem 7 anos de experiência. Então, assim, foi um momento assim que a ficha caiu, de despertar, que eu falei, caramba, eu tenho que construir aqui um currículo, né, uma carreira, eu tenho que ser mais competitivo, eu tenho que encontrar o meu espaço aqui. Eu não queria voltar para o Brasil naquela época. Então, o caminho era
pela educação. Então, eu vou voltar para a faculdade, aí retornei para a faculdade, concluí, e depois também senti a necessidade de buscar mais, porque na época todo mundo falava em MBA, né? Então, você tinha que ter um mestrado também em administração de empresas. Um diploma já não era mais suficiente, década de 90... Um diploma já não era pouco, mais né? suficiente. O MBA era o que era O MBA estava em alta, ali na década de 90. Se você almejasse algo melhor, né? Uma posição com mais responsabilidade. Enfim, esse era o caminho. Pelo menos que eu enxergava para mim. Sim. E eu assim, passei a gostar de estudar, de experimentar a vida no campus universitário. E acho Legal, que né? isso aí nos Estados Unidos é assim espetacular, né? O campus universitário americano por si só já é assim, um negócio fascinante, um mundo à parte. Né? Eu olhava, né, para aqueles campos, aqueles prédios, nossa, é outra estrutura. Dá vontade realmente de você querer estudar, de você ir para a biblioteca, explorar todos os Produzir recursos conhecimento, disponíveis, né? exatamente. Então, isso aí, vamos dizer, me pegou. Aí eu Que segui bacana. aquele trâmite para concluir o MBA. Depois de 9 anos, quando eu terminei o mestrado, o MBA, aí eu já estava do outro lado dos Estados Unidos, né? Eu já tinha ido para a Virgínia, que é o lado leste dos Estados Unidos, né? É perto de Washington, capital. DC, tá. Na verdade, foi para Washington, para a área metropolitana de Washington. Você estudou lá naquela área também, Foi. né? Foi lá Bentley, né? Isso foi depois. Depois. A Bentley foi em Massachusetts. Tá. Então, por favor, te interrompi, vamos continuar. Então, aí eu terminei esse primeiro período lá nos Estados Unidos, aí eu voltei para o Brasil, né? Eu sempre vinha para o Brasil para visitar a família, ver como é que estava lá o Brasas, Entendi. o nosso negócio. Nós acabamos virando meio que franqueados do Brasas, um grupo de franqueados. E então isso aí começou também a mexer comigo, né? De me atrair não só a saudade pelo Brasil, muitos fatores. E foi quando eu voltei para cá que eu conheci minha esposa na igreja, né? E ali foi rápido. Eu voltei para os Estados Unidos, comecei a trabalhar no Brasas, conheci a Bia, né, na igreja e começamos a namorar. Em 2 anos a gente casou. Que barato. E aí, logo depois, veio o primeiro filho, o Paul. Um pouco depois veio o Felipe. E aí, depois de 10 anos, aqui no Brasil, já com família, eu comecei a pensar novamente em voltar para os Estados Unidos para fazer um mestrado em finanças, porque aí, nessa época, eu já estava no negócio da família, participando, fazendo aquela gestão. Década de 90 foi um momento que a gente teve que enxugar, porque até então, até a entrada do Plano Real, as empresas ganhavam dinheiro com a inflação. E no negócio de curso de inglês, você recebia as matrículas no início do mês, aplicava o dinheiro no overnight no banco, para ganhar uma taxa alta, e pagava os professores no final do mês. Então, operacionalmente, as empresas nem se preocupavam muito se estavam dando lucro operacional ou não. Porque tinha essa jogada. Porque tinha essa jogada financeira que mais do que compensava, né, caso operacionalmente a empresa, isso assim, não tivesse no lucro. Isso era geral, tá? Estou assim, meio que generalizando. É claro que cada caso é um caso. Claro. Mas isso era muito comum naquela época, na época da inflação, antes do Plano Real. Depois que entrou o Plano Real, e foi mais ou menos nessa época que eu retornei ao Brasil, aí a coisa mudou, né? Já não dava mais para ganhar dinheiro com inflação, porque O overnight já não existia mais. o overnight acabou. Para quem não sabe, explica pra gente o que era o overnight. Então, olha, o overnight,
você fazia uma aplicação que era literalmente isso. Você aplicava hoje para ganhar um juro relevante no dia seguinte. Da noite para o dia? Era assim, você aplicava e você ganhava dinheiro nesse giro de aplicação. É o contrário do que a gente meio que promove hoje, né? A proposta de investimento de longo prazo é justamente você não girar patrimônio. Tá. Por isso que, conceitualmente, o brasileiro levou muito tempo para entender essa concepção de você construir patrimônio Longo prazo. a longo prazo, porque não existia longo prazo. Estava viciado no Antes, overnight. todo mundo. Não tinha como você fazer um planejamento razoável, bem fundamentado, porque a inflação acabava com tudo. Uhum. Realmente não tinha condições. Então, o Plano Real foi um marco. Assim, mudou a história das empresas, a história do brasileiro. Acho que é uma conquista, né? Que nós, como sociedade, aqui no Brasil, alcançamos. Porque é importante você ter estabilidade econômica, você poder fazer planejamento financeiro, seja no nível empresarial ou no nível pessoal. Isso aí é fundamental para qualquer um, seja para quem tem muito dinheiro ou para quem tem pouco dinheiro. É um princípio, né? Não dá para fugir disso. Se você fugir desse princípio, você vai sofrer consequências. Sim. Então, é muito importante. Então, foi aí que eu, sempre assim, muito ligado ao mercado financeiro, sempre fazendo investimentos. Inclusive, minha atuação nesse período lá na empresa foi justamente lidando com o fluxo de caixa, com, né, a gestão do dinheiro, as aplicações, parte contábil, toda a parte financeira. Eu fiquei ali atuando nessa área. E sempre assim aprendendo também, conhecendo melhor o mercado financeiro, que eu já acompanhava lá nos Estados Unidos. Uhum. Sempre fui assim muito interessado pelas ações, de aplicar, né? Mas não com essa mentalidade de longo prazo. Eu achava que eu podia simplesmente ganhar dinheiro com as ações, esperando a valorização delas. Eu não tinha ainda uma mentalidade voltada para o rendimento. Eu investi em ações esperando a valorização, como a maioria das pessoas investe. Quando o assunto é sobre ações ou renda variável, a grande maioria, hoje está mudando um pouco, porque as pessoas estão mais bem informadas, né? Hoje as informações elas estão disponíveis, tudo é muito acessível. Então, só não se educa financeiramente hoje quem não quer. Legal você tocar nesse ponto. A gente já está praticamente entrando num assunto, né, que é mercado financeiro, investimento. E acho que é interessante fazer até essa primeira pergunta, porque de tudo que você falou, a gente percebeu que para investir, antes de querer entender até de investimento, é preciso ter educação financeira, é preciso se educar financeiramente, compreender essa jogada toda, para aí sim depois começar a se preocupar onde investir, quanto investir. Será que eu tenho dinheiro para investir? Sim, eu acho assim, tudo que eu aprendi na faculdade, no MBA de administração, de empresas lá fora, e no mestrado de finanças, não ajudaram em nada. Olha aí. Para a educação financeira e para a visão que eu tenho hoje de investimentos. Certo. Tudo é muito técnico. Na faculdade, nível de mestrado, é para você seguir carreira. Tá? Para você ser um profissional do mercado. E tem muito profissional de mercado que não tem esse pensamento de construir uma poupança, construir um patrimônio. Tem muita gente que pensa em construir uma carreira e é muito bom nisso. Mas poucos são aqueles que pensam em construir um patrimônio, em ter um respaldo financeiro. E, assim, eu acho isso fundamental. Hoje, eu diria que isso é tão importante quanto ter um bom currículo. Eu diria até mais importante, porque você construir um patrimônio, ele vai te dar opções.
Se você quiser tirar um ano sabático, você tira. Se você não quiser trabalhar, você não trabalha. Se você quiser iniciar um projeto, claro, desde que você faça lá os devidos cálculos, assuma o risco, você pode. Se você quiser iniciar um projeto sem fins lucrativos, você também tem esse privilégio, você tem essa oportunidade. Isso em função de um patrimônio que você constrói que te permite fazer escolhas, mudar de direção, Entendi. mudar de vida, mudar de país, mudar de estado, mudar de cidade, enfim. Eu acho que a construção de um patrimônio tem, acima de tudo, essa função de te dar opções na vida. Mudar de emprego, mudar de trabalho. Então, assim, se você constrói uma carreira depois para você mudar, é um desafio. Mas se você tem um patrimônio construído, minimamente, um respaldo financeiro, você pode se dar o luxo de querer mudar de profissão. Verdade. Pode facilitar muito a vida. Então, é claro que isso é uma decisão muito pessoal, mas o conceito de você construir um patrimônio não é necessariamente para você ficar rico, né? Porque isso é muito relativo, ainda mais hoje em dia. Você pode ser rico ganhando pouco e nem precisar trabalhar, porque o que você tem é o suficiente para manter o seu padrão de vida. E você pode utilizar o seu tempo para outras coisas que não sejam necessariamente para fins lucrativos, porque eu acho que a gente vai para a escola, a sociedade impõe esses conceitos em cima do indivíduo para ele trabalhar, produzir, e o resultado disso muitas vezes é desgaste, é estresse, é frustração, a gente não consegue, não tem mais realizações fora do ambiente de trabalho. Por isso que eu fui resgatar o surf na minha vida, porque eu senti necessidade de encontrar satisfação ou realização de pegar, né, uma onda maior ou uma onda mais longa. É uma sensação incrível. Sim. Né? Ou ver o seu time de coração ganhar, né, do seu rival de 4-1. Desculpa aí os flamenguistas, eu não pude deixar passar essa. Assim, são coisas que trazem uma certa felicidade, mesmo que ela seja momentânea. Sim. Mas que nessa corrida dos ratos, né, que os americanos chamam rat race, a gente meio que perde um pouco a sensibilidade para essas outras coisas da vida. Que também a família, né, dedicar mais tempo para a esposa, para o marido, para os filhos, porque eles crescem e quando a gente olha, a gente não viu crescer. Uhum. Então, assim, a vida é muito complexa, né? Sim. Então, eu acho que se a gente começa desde cedo tentar resolver ou ficar meio que resolvido com a questão financeira, ela não vai solucionar todos os nossos problemas. Não vai. Mas ela vai, assim, ser uma mão na roda. Sim, vem sem dúvida. É isso. Agora, a gente está entrando já aqui no nosso caminho, na nossa selva, né, do investimento, renda variável. E eu sei que tem muita gente que tem muita dúvida na cabeça. Existem aqueles mitos que travam muito, às vezes, a pessoa de investir. E a Gabi tem algumas perguntas para fazer para a gente poder começar a entrar de verdade nessa seara. Então, vamos embora. Gabi, agora, por favor, abrilhante-nos com as suas indagações. É que quando a gente fala do mercado financeiro, existem muitos mitos que, de tanto serem ditos, acabam se tornando verdade na mente de quem, né, está Sim. pensando em investimento, está pensando em fazer o seu pé de meia para o futuro, né? E aí tem algumas perguntas que eu consegui captar, que a primeira é o seguinte: para investir, é preciso ter muito dinheiro, Paul? Não. Ao contrário do que muita gente pensa, precisa ter vocação, precisa ter vontade, precisa definir prioridades para qualquer um. Eu costumo dizer que, quando eu morava nos Estados Unidos, eu tinha um amigo que foi caixa de banco e ele sempre recebia ali um médico que faturava, em média, $1 milhão por ano.
mas gastava 1.200.000. Nossa. E ele chegava sempre estressado, sempre cansado, sempre reclamando da vida, porque ele tinha um padrão de vida que era maior do que a sua capacidade de remuneração, que não era baixa, né? Vamos aqui entre nós, é médico, mas ele dizia, e ele confessava para esse meu amigo, dizendo, fulano, eu não posso parar de trabalhar, eu não posso parar de fazer cirurgia, porque eu tenho muita conta para pagar. Então, assim, é muito relativo. Acho que para fazer um bom planejamento financeiro, você precisa meio que sentar, né, fazer a conta dos seus custos, confrontar isso. Sim. Identificar onde que são as suas fraquezas ou tentações, onde que você está gastando mais do que deveria ou mais do que o seu orçamento permite, fazer esses ajustes para criar margem. Um dos conceitos, eu falei que, né, o que eu aprendi em mestrado, em faculdade, não me ajudou com finanças pessoais. Tá? Mas alguns conceitos, claro, são importantes, né? Um deles, que um professor sempre dizia para a gente, você vai sempre trabalhar e tentar ganhar na margem. Não existe aquela história de ganhar grande bolada. A jogada de 10 pontos não existe. Não existe. Você vai sempre trabalhando as margens, tentando ganhar nas margens, melhorando as margens. Então, qualquer pessoa, né, seja É claro, assim, eu não quero simplificar nem minimizar os desafios da vida, que são para todos nós. Quem tem família, então, sabe que a situação é desafiadora. As despesas aparecem, os custos, a necessidade, é remédio, é médico, é dentista, é muita demanda. Só que a gente tem que sentar, fazer essa análise e estabelecer prioridades. Tá? Então, se eu estou com muita demanda financeira no lado da saúde, onde que eu posso cortar? Será que eu tenho que abrir mão de uma viagem? Será que eu tenho que abrir mão de um carro novo? São perguntas difíceis que todos nós temos que fazer a nós mesmos. Então, a questão planejamento financeiro é para todos. É para todos. Não existe discriminação, não existe exclusão. Existe, sim, você ter vontade, força de vontade, sentar e levar isso a sério. Que nem eu fiz lá atrás, quando eu estava nos Estados Unidos, longe da minha família, né? Me sentia assim, meio que sozinho no mundo. Eu falei, bom, pelo menos eu vou separar $500 para ter uma reserva. E eu trabalhei em cima disso. E aos poucos eu fui botando ali $20, $30 todo mês, ajustei a minha vida lá para não gastar mais do que eu recebia. E foi assim, eu usei isso como padrão para o resto da vida, para poder estar sempre trabalhando esse pé de meia, porque uma hora ou outra a gente vai precisar. Então, quer dizer, a Gabi tem mais perguntas ali para fazer, mas Sim. só para a gente... Então, na verdade, para ser um bom investidor, não importa o quanto você ganha, né? Não interessa se você é rico, o importante é quanto você consegue livrar. Excelente, isso aí. Isso até é um clichê que eu uso muito, é uma frase de efeito que eu sempre procuro lembrar. É um conceito que a gente pode trazer para a vida. O importante não é quanto você ganha, mas quanto você pode poupar, quanto você pode economizar, quanto você pode separar para poder iniciar o seu pé de meia, a sua carteira de investimentos. Porque o grande segredo, o bom investidor, não vai ser aquele que vai escolher os melhores ativos. A melhor ação, o melhor fundo, isso não existe. O bom investidor é aquele que vai poder regularmente fazer aportes. E tratar aquele pé de meia não como um dinheiro na conta bancária, mas como um investimento de caráter previdenciário, para dar aquele respaldo. E
ao longo do tempo, você pode precisar de usar os juros, os dividendos, né, desses investimentos. Mas aí é importante a gente separar o que é patrimônio e o que é rendimento. Mas isso aí... Eu ia entrar nesse assunto, né? Da questão da gente separar um valor fixo como uma despesa fixa mensal, né? Que aí sim a gente consegue separar e começar a investir. Isso aí. A você longo pode dar o prazo. nome que você quiser. Eu dou como despesa fixa. Se funcionar para você, coloca lá como despesa fixa. Mas, exatamente, porque você estabeleceu ali uma prioridade. Então, primeiro você paga essa despesa. Exato. E aí, depois, você paga as outras. E se sobrar algum dinheirinho, ótimo. Você vai lá, né? Como diz o americano, é spending money. Então, usa para gastar. Não tem problema em gastar. Não quer, uma coisa não exclui a outra. Entendeu? Você pode e deve fazer as duas coisas, poupar e às vezes gastar. Às vezes a gente... Ontem eu fui pro show do Bruno Mars, né? Ai, arrasou. Minha esposa queria muito, e a gente aproveita para, né, poder Momento curtir de lazer, o momento. Né? Todo mundo precisa. Exatamente. Então, mas eu não tirei dinheiro do patrimônio, né? Eu posso ter usado lá uns juros, um dividendo. Sim. Mas, porque eu sempre falo, né? Você pode comer o ovo, mas não pode matar a galinha. Sim, com certeza. Então, os rendimentos você pode ou gastar ou reinvestir para continuar seu projeto de construção de patrimônio, que é bem diferente de você querer especular, de você querer achar que pode ser mais esperto do que os outros no mercado financeiro, principalmente, que não existe almoço grátis. Então, o bom investidor, o melhor investidor é aquele que consegue fazer aportes regulares. Por quê? Primeiro que ele já tem um orçamento organizado e disciplinado, com margem. Então, no momento de crise, ele tem ainda margem. Ele tem aquela gordurinha para queimar. Ele não está, assim, andando, né, no limite e estressado e nervoso por causa disso. Porque outra expressão também que existe em inglês, me perdoem por usar muito o inglês, é nervous money. Nervous money, dinheiro nervoso, não funciona, não ganha dinheiro. Ele perde. Porque ao menor sinal de crise, de medo, ele foge. Ele sai do mercado, mas sai com prejuízo. Então, ele sai na baixa. Então, é aquela pessoa que acha que ia comprar na baixa e vender na alta, acaba fazendo o contrário. Ele compra quando todo mundo está comprando, ninguém está nervoso. E aí, quando vem a crise, ele sai do mercado igual todo mundo e vende na baixa e sai com prejuízo. Então, agora, se é aquela pessoa regular, independente da conjuntura econômica, né, da situação, ele até passa a ter uma visão diferenciada, porque quando o mercado está em baixa, é que ele vai se aproveitar das oportunidades e até comprar mais com aquele dinheiro regular. Quando está em baixa, né? Porque ele consegue comprar mais ações. Rua, né? Se ele é um comprador regular de Banco do Brasil e as ações do Banco do Brasil caem, ele vai poder comprar mais ações. Então, ele vai estar aumentando o número de ações, independente de preço. Isso é que é construir patrimônio, porque você está aumentando o número de ações. E depois que o preço se recuperar e voltar ao seu valor justo, você vai voltar ao valor justo, só que com mais ações do que você tinha antes da crise. Bacana, isso Entendi. é bom. Então, o próximo mito aqui, ele já cai por terra, porque diz assim, é melhor economizar o dinheiro no banco do que investir. No caso, a sua explicação agora ela foi o contrário, né? Como é que é? Acho que a pergunta é economizar dinheiro no banco ou investir. É uma pergunta, né? Não, então, economizar, não importa onde você vai botar o dinheiro. Quer dizer, é importante sim, mas
o ato de economizar já é um primeiro grande passo. Ah, sim. Por exemplo, às vezes as pessoas, quando eu era assessor da XP, as pessoas perguntavam, pô, eu tenho aqui um plano de previdência privado. Falo, olha, o produto é ruim, mas se através dele você conseguiu juntar um pé de meia, eu não recomendo você comprar mais, nem se desfazer. Porque, primeiro, eu queria conhecer qual é o hábito daquela pessoa, daquele investidor ou investidora. Porque, se não for um plano de previdência privada, a pessoa não vai fazer poupança. Então, se ela só consegue fazer poupança através de um plano de previdência privada, que ela se instrua com relação aos produtos. Sim. Se o plano de previdência privada é um fundo de renda variável ou é um fundo de renda fixa, se é de renda fixa, é um pós-fixado, é um pré-fixado. Isso sim é importante saber, é um mínimo básico. Uhum. Isso em 2 horas você fica sabendo desses conceitos e parâmetros importantes para ser um investidor um pouco mais sofisticado, capaz de conversar, seja com um assessor, seja com um gerente de banco, e mostrar que você sabe o que está fazendo. E que você sabe o que você quer em termos de aplicação financeira. Que você não vai cair em qualquer conversa. Sim, importante, né? Em 2 horas de estudo, e hoje tem muita informação boa, muito livro bom, muito youtuber aí que faz um bom trabalho para ensinar sobre finanças, para dar essas coordenadas, porque os princípios são os mesmos. Certo. Eu não estou aqui reinventando a roda. Eu só fui aprendendo com quem já fazia, né, para poder aplicar e ver o que funciona para a minha vida e que possa trazer essa segurança para mim e para minha família. Para essa pessoa que imagina que colocar o dinheiro no banco porque acha que investimento tem um risco muito alto. Sim. Qual o tipo de investimento que você poderia dar de sugestão? Tá. Então, eu acho que, primeiro, o dinheiro no banco, eu gosto de fazer que nem o americano faz, dividir o que é a conta num banco e o que é a conta na corretora. Nisso, eu acho que a XP fez assim, um grande serviço para a comunidade de investidores pessoa física no Brasil. Porque ela revolucionou, trouxe esse conceito de que é uma conta no banco que eu posso usar cartão de crédito, que eu movimento, que eu faço pagamento, né? É aquele capital de giro. Sim. Que todo mundo precisa para, né? O dinheiro entrou, tem que pagar as contas. E aquele dinheiro que você falou, que você, né? Aquela despesa fixa para colocar em investimentos, aquilo vai para uma conta corretora. Sim. Tá? Porque na corretora você vai ter acesso aos ativos financeiros, que eu gosto de classificar em 2 grandes categorias. Ou é renda fixa ou é renda variável. Que nem o americano fala, ou é bonds ou é stocks. Por quê? Porque aí você entende o que está por trás do mercado financeiro. Ou vai ser um ativo de renda fixa, que é o quê? Se for um CDB de banco, você vai estar emprestando dinheiro ao banco para receber uns juros. Tudo bem, é seguro, os juros vai estar contratado, é com base na taxa Selic. Taxa Selic é importante acompanhar, porque ela é a mãe de todas as taxas. De novo, não existe almoço grátis. Sim. Se a taxa Selic está dando 10,75% ao ano, é em torno disso que você vai ganhar. Esse, no caso, seria pré-fixado ou pós-fixado? Esse é o pós-fixado. Porque a taxa Depende da Selic, taxa. ela que vai ser a referência, ela vai acompanhar. Então, um pós-fixado, se eu aplico num CDB pós-fixado de banco, se a taxa Selic agora está com tendência, diz que até março deve subir para 12,25%. A briga vai ser na margem de novo. Ou vai ser para mais ou para menos. Alguns já falam em 13% ao ano. Mas não interessa. O que está claro, o cenário base é que a Selic vai subir. Isso é quase que certo. Assim, a probabilidade é, eu diria aí, 99%. Porque esse é o cenário base. Então, você, como investidor pessoa física, eu estou vendo, você pode já elaborar, a partir dessa informação, uma estratégia. Não, eu tive com um cliente essa semana, também está iniciando. Falei, olha,
a melhor coisa agora é colocar o seu dinheiro num pós-fixado. Porque hoje está rendendo 10,75% ao ano. Em março, é bem provável que esteja em torno, ninguém tem bola de cristal, né? Sim. Mas em torno de 12,25%. E o viés é de alta, isso está claro. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, a gente não quer entrar nesse jogo. Pelo menos não agora. Eu quero é maximizar o meu retorno. Certo. Eu não sou um profissional, gestor de fundo, que tem que apresentar performance como resultado e que eu tenho que vencer e superar o CDI todo mês. Não. Eu estou construindo um patrimônio. Então, eu tenho uma estratégia aqui inteligente, eficiente e eficaz, porque ela vai me dar um resultado. Sim, então hoje é uma ótima opção para quem quer Excelente. investir. Excelente. Para quem está começando, principalmente. Para quem está começando, um pós-fixado vai dando braçadas, né? Sem problema nenhum. E você vai ter um excelente retorno. Para começar, agora, você não precisa ficar só nisso aí, nessa informação. Aí chegou em março, se confirmou esse cenário, e aí você está percebendo que agora o Banco Central começa a emitir sinais de que vai reduzir a taxa Selic. Aí o que você pode fazer? Entrar lá na plataforma da sua corretora, buscar ativos pré-fixados, você vai encontrar lá provavelmente, sei lá, 13%. Aí você fala, poxa, legal, acho que eu vou pegar esse aqui de 13% durante 2 anos para também minimizar a carga tributária. Sim. Isso aí é que muita gente também não pensa, né? Você tem que esticar um pouco o prazo do ativo em renda fixa para poder minimizar a carga tributária. Você já começa a ganhar na margem. Certo. Você não está concorrendo contra ninguém. Você está construindo o seu próprio patrimônio. Então, você minimiza custos, minimiza a carga tributária, tenta maximizar o retorno. Então, se você já sabe, tem a informação de que o cenário base é queda da taxa Selic, viés de baixa, você vai lá e lacra, pega um pré-fixado, você, enquanto a Selic... Claro que não existe garantias disso acontecer, mas a gente trabalha com cenário base. Trabalhando com cenário base, você tem boas chances de ganhar na margem, tá, em relação ao mercado, e ter um retorno que seja, ao longo dos anos, acima da média. Sim. Esse que é o objetivo nosso como investidor. Não é muito difícil. Se você fizer essas leituras, dedicando aí talvez 1 a 2 horas por mês, Olha aí. a essa parte das Nem é finanças, o mais importante é você ser regular. E para isso não precisa ter, né, tamanho de orçamento. Precisa ser disciplinado, precisa ser regular, precisa ter essa visão. Sim. Precisa ter, né? Eu sei que para uns é mais difícil do que para outros, mas eu já vi gente que começou do zero e com disciplina conseguiu construir muita coisa. Bacana. E gente que é de alta renda, aliás, é o que mais tem, que é rico, podemos dizer, em termos de renda, que ganha bem, muito bem, mas não construiu patrimônio. Se a gente for ver história de jogador de futebol, Nossa, artista da Globo, para mencionar empresários. Tem gente que já veio, já, né? de uma Exatamente, condição, mas não se preocuparam com isso. Jorginho Guine. Exatamente. Exatamente. É até engraçado, né? O jeito que ele tratava isso. Mas os exemplos estão aí, para todos os gostos. Certo. E quando se trata de fundos imobiliários? Então, aí a gente já acaba entrando no universo da renda variável. Lembra que eu falei? Isso. Vamos ter em mente aqui 2 universos, renda fixa e renda variável. Quando a gente fala de fundo imobiliário, a gente fala de fundo imobiliário junto com ações, que fazem parte, porque aí você já compra uma cota de um fundo imobiliário ou a ação de uma empresa e se torna sócio delas. No universo da renda fixa, você está emprestando dinheiro ou para o banco, ou para o governo, ou para uma empresa, e recebe juros. Você não é dono de nada. Você só está emprestando dinheiro e ganhando juros. Quando você é sócio de uma parcela, de um negócio ou de um fundo imobiliário,
você tem direito aos lucros desse negócio, seja ele um fundo imobiliário ou seja ele uma empresa. Então, você, como sócio, aí já estamos falando de capitalismo puro mesmo, né? Você passa a ter direito àqueles lucros, como acionista. É claro que isso vai depender da política de distribuição de lucro de cada empresa ou de cada fundo imobiliário. Entendi. Tem algumas questões aí que já são de lei, né? Tipo, da SA, é lei você remunerar o acionista pelo menos 25% do lucro da empresa. Entendi. Isso é a lei da SA. Fundo imobiliário também tem. Mas aí cada empresa também tem empresas que têm como política de remuneração aos acionistas, remunerar seus acionistas acima dos 25% que são obrigatórios por lei. Entendi. Então, tem empresa que distribui 50% do lucro. Tem empresa que distribui até mais. Isso vai variar Famoso também. De bônus, empresa. né? Não, esse não é o bônus, bônus. não. Esse aí é a política mesmo Tá, de entendi. distribuição de lucro, principalmente das empresas mais estáveis, que são lucrativas e que têm, assim, entregam lucro recorrente, Entendi. já estão no mercado há muitos anos. Você Isso consegue aí- dar um exemplo de duas? Sim, tem Banco do Brasil, por exemplo. Né, os bancões. Vamos falar de Banco do Brasil e Itaú, na parte de bancões. Sim. Itaú acho que tem mais de 100 anos de existência. Banco do Brasil tem mais de 150 anos. E bancão no Brasil ganha muito dinheiro. Os lucros não são apenas recorrentes, eles são crescentes. Quase todo ano, banco grande bate recorde de lucro. Então, por que não? E outra coisa, todos nós, né, a sociedade brasileira, todo mundo praticamente hoje tem conta num bancão. É Com verdade. certeza. É. É uma forma segura de investir na renda variável. Exatamente. Se você tem uma conta no Itaú há, sei lá, 5, 10, 15 anos, por que não também comprar uma ação do Itaú? É verdade. Verdade. E Interessante. ser sócio do Setúbal, dos Claro. Setúbals, Já que é para ser, tem que ser onde tem. e participar lastro. desse crescimento, dessa prosperidade, né? Claro. Que a empresa proporcionou por causa da sua competência na sua área de atuação. Maravilha. Porque ela está ali para contratar os melhores executivos, Sim. oferecer o melhor serviço, ser competitiva. É isso que faz o capitalismo. Então, sendo competitiva, ela agrega valor ao consumidor. Agregando valor ao consumidor, o consumidor satisfeito, ele vai dar o dinheiro dele, né? Ele vai pagar a tarifa, ele vai pagar o cartão de crédito, ele vai usar os serviços Pagar que o até banco os juros do oferece. cartão de crédito. Exatamente. Que é o que Olha mais só quanto está ganhando. Então, É. você passa a participar da lucratividade, da prosperidade da empresa. Maravilha. Você Sim. é dono da empresa também. Acaba que, né? Sem nunca ter aparecido Parecido. lá, sem nunca ter apertado a mão do Isso- dono da e- empresa. Bacana. Isso é legal você estar falando, porque abre leque, porque qualquer pessoa pode ser dono do Banco Itaú, né? Se tiver. Sim, dinheiro pra pode ser investir, Pode sócio. ser dono que é sócio. É. É uma sócio que é dono também. Pode Não, participar, ser sócio. Agora, eu li uma coisa que você falar que a gente queria saber o que é a mágica dos juros compostos e esses 7 anos que fazem a diferença. Porque a gente tem muito assunto para falar. Gabi tem mais perguntas ali ainda, eu tenho certeza. Galera, não esqueça de mandar as dúvidas também lá nos nossos comentários. Segue a gente, se inscreve no canal, clica no sininho. E agora, fala pra gente sobre a mágica dos juros compostos. E tem uma outra questão também que a gente quer entender. Investir ou empreender? Porque aqui no Brasil, o empreendedorismo acabou, como a gente estava conversando aqui antes, uma necessidade. Não é mais uma questão de você ter um objetivo para desenvolver uma empresa, um negócio, né? Tem que contextualizar. Sim. Mas, assim, voltando aí para Mágica dos juros a compostos. mágica dos juros compostos, primeiro. Então, o investidor de longo prazo, se eu quero ser sócio de uma empresa, eu vou me beneficiar da sua competência, do seu crescimento e da sua lucratividade. Então, do lado do investidor pessoa física, que nem você está falando, você tem lá o investimento como uma despesa fixa. Todo mês você faz o seu aporte lá.
Então, por exemplo, você começa a comprar ações do Banco Itaú. Então, você vai lá, um mês a ação está valendo 36, outro mês está valendo 35. Além de você fazer os aportes, o banco regularmente te remunera. E te remunera bem. Regularmente, em quanto tempo? Para a gente ter uma noção. Então, isso vai variar também de empresa para empresa. No caso dos fundos imobiliários, é mensal. Você recebe aquele aluguel mensalmente. Por isso que muita gente, quando vai para esse universo de renda variável, começa ali pelos fundos imobiliários, porque tem o benefício da renda mensal, que é interessante. Muito. Sim. É interessante você investir e ver que tem dinheiro voltando. Exatamente. E aí que é importante fazer a distinção entre o que é patrimônio, que são suas cotas que você comprou naquele fundo, e o que é rendimento, que no caso do fundo imobiliário vai ser aquele aluguel que vai pingar na sua conta mensalmente. Então, essa distinção ela é muito importante, porque uma vez que esse dinheiro pingou na sua conta, você pode fazer duas coisas com ele. Ou reinvestir para comprar mais cotas do mesmo fundo ou de outros fundos, ou até de ações de empresas, ou você pode ir lá e gastar. Você não empobreceu por causa desse gasto, porque você não dilapidou ali um pedaço do seu patrimônio. Agora, se você vender as cotas do fundo imobiliário para vir para o shopping e consumir, aí você... A mágica não acontece. A mágica não acontece. A mágica não acontece. E aí, voltando para a sua pergunta, você não dá espaço para que os juros compostos possam fazer o seu trabalho de multiplicação ao longo dos anos, de receber juros sobre juros, porque se você faz uma aplicação de R$100 hoje e você ganha um retorno de R$1 em um ano, né? Aquele R$1 você comprou mais um ativo. No ano seguinte, você vai ganhar 10%, em tese, está mantendo tudo constante, você vai ganhar ali R$1,10. Você já proporcionou um aumento de 10% no seu rendimento. Isso em renda fixa. Por quê? Porque você aumentou o patrimônio. Tá? Imagina isso em empresas. Nossa. Uau. Que também aumentam o lucro organicamente. Então, vamos supor que, ao invés de eu ter comprado R$100 de renda fixa e ser certo de eu ganhar aquele R$1, eu resolvi comprar ações do Banco Itaú. E era certo que eu ia ganhar 70 centavos. Está um pouquinho menos do que o nosso R$1 lá, mas eu vou lá e compro. Ganhei os 70 centavos. No ano seguinte, eu vejo que a ação está custando menos. Tá? Eu vou poder tirar ali R$90, talvez para comprar o mesmo número de ações. Só que a empresa anunciou que aumentou os lucros. Então, ao invés de ser 70 centavos em cima de 100, agora vai ser 90 centavos em cima de 100. Então, se eu colocar 100 de novo, eu vou ter não só os 90 centavos, que foram aumentados de 70 para 90, como eu vou também ter R$10 a mais para comprar mais um pouquinho da ação e ganhar ali mais. Então, vai subindo de 70 para 90 centavos, depois para R$1,10. Entendi. Organicamente. Uhum. Então, tem duas maneiras de você crescer. Uma que é o próprio banco, que, como eu falei, quebra recorde de lucro quase todo ano. Então, isso aumenta os dividendos. Você só tem mais lucro, porque os dividendos vão vir dos lucros que a empresa gera. É que nem lá a Cowork. Gerou lucro. Aí sim, né, o nosso amigo Roger resolve dar um bônus para a equipe. Porque o lucro foi acima da expectativa. Aí sim, ele vai dar um bônus.
Só que os acionistas vão ganhar também mais, porque o lucro tem aquela margem que foi acima da expectativa. Então, o mesmo acontece com a empresa. Então, o seu dividendo, a sua remuneração, ela pode aumentar organicamente, mesmo que você não compre nenhuma ação. Mas, se você resolver comprar mais ações daquela empresa com o dividendo que você já recebe, você não só recebe um aumento orgânico, Sim. em função do crescimento dos lucros da empresa, como também recebe um aumento, porque agora você tem 1, 2, 3, 5, 10 ações a mais do que você tinha antes. Isso é legal, que você comprou. Bacana. E às vezes comprou mais barato, porque no momento de crise, que todo mundo estava fugindo, você, com a sua disciplina e a sua determinação de fazer aportes regulares, todo mês você comprou muitas ações, até comprou mais do que o normal, encheu o carrinho de ações e agora ganhou também um aumento relevante nos seus rendimentos. Boa. Imagina você receber um aumento salarial de 10%, 15% todo ano. Não seria legal? Ótimo. Agora, Maravilha. o nosso tempo, tá acabando já, passou rápido. A gente tem menos de 10 minutos, galera, de programa. E queria te fazer uma pergunta, porque a Gabi trouxe aqui, ventilou questões super pertinentes com relação ao entendimento, né, de investimento. E você falou tanta coisa que algumas pessoas podem ter dificuldade, mas existe um caminho que é mais fácil, que a pessoa pode colocar o dinheiro e não se preocupar em ter que ficar estudando, que são os clubes de investimento, né? Que também é uma boa opção para quem tem interesse em investir, que às vezes não tem tempo de ficar debruçado, investigando, estudando, olhando as métricas da bolsa. O que é um clube de investimento? Como é que ele funciona? Quais são as vantagens de um clube de investimento? Pode servir para você que está assistindo a gente. Então, o clube de investimento, ele, pela legislação, permite que você tenha entre 3 a 50 cotistas. Então, assim, uma forma light seria aí vamos dizer assim, uma incubadora para um clube que pretende um dia ser fundo. Então, você pode reunir familiares e amigos e abrir um CNPJ para que possa estar na Bolsa e eleger um gestor para poder fazer a compra, a venda das ações, ou seja, operar dentro da Bolsa de Valores, comprando essas ações que estão no mercado financeiro. Então, é um CNPJ que atua dentro do mercado, não é um CNPJ fechado. E aí você passa a ter cotas, né, desse clube, aparece lá na sua corretora, na sua conta da corretora, como se fosse também um fundo que você tenha escolhido, enfim, aparece lá no seu portfólio, né, no seu extrato. E a performance do dia a dia, da valorização ou desvalorização das ações, enfim, é uma forma mais acessível para que um grupo possa se reunir e montar um clube. E é o que eu estou fazendo agora, né? Ah, bacana. Eu resolvi aí abrir o clube. Então, começando com família, amigos. É um projeto meu, pessoal. E realmente existe aquelas pessoas que, por mais que a gente fale, olha, é legal você montar sua própria carteira, você poder escolher as suas ações ou seus fundos imobiliários, ou elaborar sua estratégia de renda fixa, seja atuando no pós-fixado, de acordo com o cenário base, etc. e tal. Mas tem muita gente que realmente diz, olha, muito legal isso tudo que você falou aí, pô, bacana, mas, cara, não tenho tempo. Então, ainda está naquele esquema de, né, não tem tempo para nada. Entendi, sim. Então, nem para o básico. Se educar financeiramente. Sim. E, às vezes, não gosta mesmo, não tem saco. Né? As pessoas são boas em outras atividades, têm outros talentos, outros dons. Verdade. Tem gente que não gosta, não quer saber, não tem interesse nenhum. Tudo bem, tem que respeitar, né? Mas eu acho que dá para fazer o simples, né? O básico do básico, para você ter, como eu falei no início, esse respaldo financeiro. Se não, a opção é terceirizar.
os seus recursos, a pessoa muito boa no que faz, terceiriza. Né? Então, eu estou meio que assumindo esse papel de gestor, né? De pessoas que querem realmente terceirizar a gestão, não tem essa paciência, essa vocação. E estou iniciando um trabalho, é um desafio grande, mas é algo que eu gosto, que eu estou abraçando, porque quando você tem um clube ou um fundo, vai ficar tudo registrado lá. Se você está batendo o Bovespa, não está, então legal. Isso aí já começa logo com um desafio. Eu acredito que com o tempo e com o benefício e a ajuda dos juros compostos, não é difícil bater o Ibovespa. Tá? Essa é a minha crença, é o que eu tenho visto aí ao longo, né, da minha vida, da minha experiência com o mercado financeiro, seguindo essa busca, né, de se associar a boas empresas, boas pagadoras de dividendos, lucrativas, já testadas e aprovadas pelo mercado, pelo próprio mercado, que já estão aí há anos, há décadas, é sempre um bom negócio. Né? Por isso que eu digo, às vezes, que investir dessa maneira, fazer pé de meia dessa maneira, é muito mais suave do que você ter que empreender. E a distinção que eu quero fazer aqui, às vezes você empreende por necessidade. Certo. Né? Como o exemplo Sim. que foi dado aqui até antes da nossa conversa. E está tudo bem, acho que é maravilhoso, louvável, admirável a pessoa que sai para a luta e empreende até por sobrevivência, às vezes dá mais do que certo. Então, o problema, às vezes, é aquela pessoa que tem o pé de meia, tem o dinheiro, aí fica incomodado porque o dinheiro está no banco, e aí, assim, sem preparo nenhum, quer abrir um negócio sem se preparar, sem... o planejamento correto, né? Exatamente. Aí é por isso que eu faço esse alerta, né? Porque é uma pena, é de doer o coração. Você tem um pé de meia, está lá, mas você não procurou, né, se educar, se informar para poder ganhar uns juros razoável até, mesmo que seja só em renda fixa. Entendi. Mas está ali, está produzindo, está evoluindo. Certo. Pode não ser o melhor, mas está lá. Sim. Do que você pegar, fazer um empreendimento, achar que, né, tudo é possível e no final das contas... Se decepcionar. E rasgar Exatamente. dinheiro, né? Olha, pô... Isso dói. Foi maravilhoso esse banquete aqui, né, que você ofertou pra gente, conhecimentos, assim, relevantíssimos para todo mundo que tem interesse, né, que ainda não conhecia, teve oportunidade aqui de entender um pouquinho, vai ter base aí para pesquisa, pode assistir o nosso podcast quantas vezes você quiser. Se tiver perguntas para fazer, coloca lá também nos comentários. E, pô, mais uma vez, quero te agradecer aqui a tua presença, cara. Hoje a nossa quitanda teve uma presença internacional, né? Então a nossa bancada hoje estava importante, hein, gente? Gabriela, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço por mais um bate-papo incrível com o Paul, né? Adquirindo mais conhecimento. E eu espero que vocês também tenham gostado assim como eu. Então, pessoal, quero convidar vocês de novo aqui para se inscrever no nosso canal, curtir a nossa programação, tocar no nosso sininho e buscar a gente também, a Capital Coworking, lá nas redes sociais, no nosso @. Buscar também o Paul. Pode falar a tua rede social, Paul, teu contato aí. É Paul R. Good. Paul R. Good. Gabi também, o @ Gabi Capital Coworking, certo? Certo. É isso, pessoal. Até a próxima, a gente se vê. Obrigado aí. Okay, Valeu. Obrigado.